Os sintomas da depressão variam bastante com a idade. Por exemplo, em crianças a depressão pode se manifestar como irritabilidade, dores físicas sem explicação ou até dificuldades escolares. Já no adolescente, a depressão pode aparecer com maior isolamento social, com mudanças no apetite ou no sono. No adulto jovem e no adulto de meia idade, a depressão pode vir através do cansaço, da dificuldade de concentração e até, e muitas vezes, com crises de ansiedade. E como será que vai aparecer a depressão no idoso? Nesses, muitas vezes a depressão se confunde com outros problemas, como a dor crônica ou a demência. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga psicóloga, e este é o canal Longe Perto dos 60. Hoje eu irei falar sobre a depressão do idoso e como os estudos têm apontado uma grande porcentagem, inclusive um número elevadíssimo, mais de 50% dos casos que não são diagnosticados ou diagnosticados adequadamente como depressão. Pesquisadores indicam um descompasso significativo entre os sintomas relatados e o diagnóstico médico de depressão na população idosa. Especialistas afirmam que uma das principais contribuições deste estudo justamente é chamar a atenção para a autopercepção do idoso como um possível sinal de risco para depressão. Muito embora seja super importante ressaltar que há bastante dificuldade para os próprios idosos e seus familiares reconhecerem os sinais e o quadro de depressão em curso. A velhice é um período longo que se inicia lá pelos 60 anos e vai embora seguindo até o quanto nós conseguirmos viver. Não dá para a gente tratar a velhice como uma coisa só, é muito tempo. Então, 60, 70, 80, 90, 100 e agora os centenários estão aumentando em número. E, em relação à depressão, há características peculiares conforme a idade da pessoa idosa. Por exemplo, na faixa dos 60 aos 75 anos, então na velhice jovem, a depressão pode se manifestar através de maior lentidão, de certa apatia, da perda de interesse nas atividades em geral e por sintomas físicos como a fadiga. Já nos idosos acima dos 75 anos, os sintomas de depressão podem facilmente se confundir com a demência, pelo isolamento social e também pode se confundir com algumas doenças crônicas. A dificuldade para a identificação do diagnóstico de depressão decorre principalmente do fato de os sinais físicos e a própria queixa do idoso ser atribuído a outras condições comuns nessa faixa da vida. Além disso, os sinais de depressão em idosos e superidosos costumam ser confundidos com características do processo de envelhecimento. Por exemplo, cansaço, dores no corpo, distúrbios no sono e às vezes até um certo prejuízo na memória. No entanto, estes sinais podem indicar doenças tratáveis que não estão sendo tratadas porque acabam sendo subdiagnosticadas. E aqui um equívoco é acreditar que a depressão sempre se manifestará como tristeza persistente. A depressão na velhice nem sempre se manifesta como tristeza. O que mais aparece é a irritabilidade e a perda do prazer pela vida. Porém, sempre temos os poréns. São os sintomas físicos e as alterações do sono que acabam por ganhar maior atenção dos especialistas. O sofrimento emocional muitas vezes passa batido. Atenção, familiares e cuidadores dos idosos com mais de 75 anos, estejam atentos às mudanças sutis no comportamento do seu assistido, como perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas,
Irritabilidade, este é um grande sintoma de depressão. O isolamento, o descuido com a aparência, alterações no sono ou no apetite e principalmente para a sensação do idoso de estar sendo um peso aos seus, que normalmente ele expressa com bastante clareza e reiteradamente. Esse é um sinal muito significativo que a gente não deve ignorá-lo de jeito algum. É importante ressaltar que doenças crônicas comuns na velhice, como artrose, diabetes, hipertensão e outras condições que causem dor, podem agravar o quadro de depressão pré-existente. E aqui vai um alerta extremamente relevante. Tristeza e solidão não são sentimentos normais do envelhecimento. Ignorá-los pode resultar em aumento da sensação de abandono do nosso ente querido e em negligência da sua saúde mental. Depressão não é igual para todo mundo que a possui. Cada pessoa, cada etapa de vida tem suas características específicas. Fique esperto. A depressão pode e deve ser tratado em qualquer momento da vida, inclusive na velhice. E para isso é imprescindível que a gente consiga diagnosticá-la corretamente. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Aguardo vocês na próxima. Deixem seus like, escrevam seus comentários e até a próxima.